Então, para inaugurar esse programa, vamos começar a primeira palestra da noite. Hoje vamos fazer uma palestra mais curta, porque vocês viajaram, estão cansados e vamos descansar. Eu mesmo também estou um pouco cansado. Bom, vocês vieram aqui viajando longa distância. Tem gente que veio lá da Bahia, não veio? Tem gente que veio lá de Porto Alegre. Para que vocês vieram aqui? Muita gente nem conhece o que é programa New Start. Interessante que cada vez que a gente faz esse programa, tanta gente que ouviu sobre esse programa New Start e vem vindo. E nós não fazemos nenhuma propaganda para vocês virem. Simplesmente vocês vieram. Para quê? Para experimentar a melhora ou experimentar a cura? Vocês vieram para fazer o tratamento ou para experimentar a cura? Algumas pessoas querem fazer tratamento. Por isso que muita gente levantou a mão. Eu quero consulta, para que na consulta eu dê alguma prescrição mágica para vocês poderem praticar essa prescrição. Então, você melhore. E muitas pessoas confundem que a cura é igual à melhora, que é o resultado de tratamento. Durante 10 dias, nós vamos quebrar esse raciocínio. No programa New Start, nós vamos ver que vocês não precisam fazer o tratamento, porque se vocês fizerem o tratamento, o que vai acontecer? Vai melhorar, mas depois de algum tempo vai voltar. Assim que vocês conhecem tratamento para hipertensão arterial, por exemplo, uma vez que instala-se hipertensão arterial, fala que precisa tomar remédio resto da vida. Você está fazendo o tratamento, tomando medicamento, cuidando de sal, fazendo mais atividade física, mas você precisa repetir todos os tratamentos e a cura de hipertensão arterial não tem cura. Por causa disto, os tratamentos vocês já experimentaram. Esse tipo de tratamento não vamos fazer aqui. Mas aqui vocês vão entender uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, antes de aparecer pressão elevada, alguém tinha pressão alta? Quando vocês nasceram, já tinha pressão alta? Colesterol alto? Glicose alta? Fofura? Não tinha, né? Tinha fofura? Nasceu com quantos quilos? 5,2 kg naquela época era muito fofa, é? A mãe deve ter sofrido a beça, né? Normal. Veja, antes de instalar a doença, vocês eram considerados normais. Por exemplo, agora mesmo, vocês comeram pizza, comeram frutas. Vocês precisaram fazer alguma coisa para que ocorra a digestão? Quando não ocorre a digestão depois da refeição, chama-se má digestão ou congestão. Então a pessoa faz alguma coisa, trata para poder ocorrer a digestão normalmente. Agora,
Maioria não faz isto. Por quê? Porque no seu organismo, a não ser que aquela pessoa que tenha gastrite, ou úlcera, ou câncer, normalmente em todas as pessoas, o estômago processa a digestão normalmente quando chega o alimento. Já perceberam isso? Agora, quando essa digestão, todo esse processo de digestão em um dia não se processa adequadamente, então começa a sentir sintomas e começa a dizer, é por causa da má digestão. Qual é a sua causa? É gastrite, é úlcera, ou estresse. E assim por diante começa a dar suas causas da má digestão, e a partir daí, depois do diagnóstico, então começa a fazer o tratamento. Qual é o tratamento para má digestão, por exemplo? Songnizal? Não comer? Água com limão? Aqui tem um monte de receitas, né? Cada um que experimentou, ótimo. Agora que comeu alimento normal e sente má digestão, então, água com limão, outra é songnizal, outra é carvão vegetal. O que mais? Bom, não vou perguntar, porque então não vou poder fazer palestra. Bom, cada um tenta algo para poder ter o quê? Digestão normal ou aliviar dos sintomas? Alívio dos sintomas. Então você pode notar que o tratamento, nesse caso de má digestão, não foi para que aquele processo natural, processo até diria espontâneo e automático, não era automático de digerir o alimento toda vez que você come? Não era espontâneo ou natural? Era. Só que isso, por alguma razão, não está processando naturalmente, não é mais automático. Aí você faz um tratamento que volta a processar novamente automático, ou simplesmente aliviador, alivia gases, alivia dor de cabeça. Você está notando que os tratamentos que estão fazendo, ou vocês já experimentaram, não era para corrigir aquele processo automático que havia. Por exemplo, vamos ver a febre. A condição normal para ser humano é por volta de, a temperatura corpórea é por volta de 36,8, 37. Se subir para 37,2, já sente meio febril. Agora, se abaixar para 36, se abaixar para 35,7, o que aconteceria? Tal de hipotermia, aí você começa a sentir frio, você começa a agasalhar, não é assim? Aí quando você fica quente, tendência é o quê? Tirar as roupas, se subir demais, tomar algum medicamento. Agora, para você manter aquela temperatura de 36,8, você tinha que fazer alguma coisa? Não, né? Você não fazia nada para manter 36,8. Agora, febre, quando a temperatura subir para 37,9, 39, o que as pessoas fazem? Faz algo para a temperatura abaixar. Esse tratamento, vários, pode tomar aspirina, dipirona, ou passar o álcool no organismo, ou tomar
banho, tudo isto é para que a temperatura corpórea mantenha 36,8 ou é para simplesmente abaixar a temperatura? Abaixar. Então, vocês estão notando que dentro do nosso organismo existe algum mecanismo, processo automático, natural, onde toda a função é mantida em normal. Estão percebendo? Por exemplo, um nenê, quando chega mais ou menos nesse horário, já vai começar o quê? Aí, dorme. Não dorme? E nenê dorme. E depois, quando molhar, por exemplo, acorda. Hã? Quem está no quarto duplo? Por alguém roncar demais, porque aqui o assoalho é madeira, não é? Então, quando roncar, talvez vai ter um terremoto, né? Vai balançar, aí acorda, né? Aí vai ter maior dificuldade de dormir de novo. Agora, uma criança acorda porque molhou, aí incomodou e chorou, e a mamãe acorda, troca a fralda e tem dificuldade para voltar a dormir? Por que não tem? Porque adulto tem dificuldade de pegar o sono novamente quando acorda na madrugada e a criança não tem. Porque na criança aquele processo automático de liberar a melatonina, o hormônio para induzir o sono, produz-se normalmente. E no adulto, mesmo chega aquele momento de dormir, começa a bocejar, adulto dorme. Às vezes sim, na maioria das vezes, rejeita. Não tá na hora de dormir agora, porque ainda tem jogo de Corinthians, né? Então vou ter que assistir esse jogo. Bom, palmeirenses vão dormir nesse horário, não é? Mas corintiano vai dizer, não, eu não vou dormir agora, porque daqui a pouco vai começar o jogo, está resistindo. Mas você dá para entender que dentro do nosso organismo existe esse processo automático de fazer todas as funções, não somente a função de digerir, mas é para dormir, para raciocinar, para o coração palpitar, para os rins fazerem filtração das toxinas, para os pulmões trocarem os gases. A gente precisa fazer algum esforço para que isso aconteça? Esse processo automático? Não tem o que fazer. O programa New Start é exatamente isto. Tirar vocês do raciocínio onde, quando acontecer alguma coisa, raciocínio até agora era para fazer alguma coisa. Era ou não era? Era. Quando tem fofura, fazer o quê? Fechar a boca. Ou diminuir caloria. E vamos queimar mais. Aqui vai ser diferente. Quem tem fofura, já vou dar uma bomba. Coma abundantemente carboidrato. Vai ser assim. Quem tem diabetes também coma abundantemente carboidrato. Se não comer, nem diabetes, nem fofura vai ter cura. Mas se comer, vai ter cura. Eu estou colocando assim para vocês poderem entender o processo
natural, automático que existe dentro do nosso organismo. Por exemplo, alguém tem fofura e diabetes e faz a restrição de carboidrato. Que vontade que dá depois de algum tempo de fazer restrição de carboidrato? Dá vontade de comer, principalmente doces. Não dá essa vontade desesperada? Dá. Por quê? Porque o organismo está pedindo. Vocês precisam ouvir o que o organismo pede. Isso é um processo automático. A medicina que existe hoje na face da Terra tem colocado um raciocínio totalmente errôneo. Errôneo de que, quando surgir algum problema, em vez de colocar a pessoa para que aquele processo automático, natural, que já existe dentro do organismo, que foi alterado de alguma forma, então, em vez de recolocar para que todo aquele processo aconteça, mas simplesmente intervém para fazer algo totalmente fora do contexto. Por exemplo, quando está com febre, é sinal que está com inflamação ou com a infecção. Aí toma-se antitérmico. Esse uso de antitérmico ou anti-inflamatório faz com que a sua imunidade volte ao normal? Volte ou não? Jamais. Uso de antibiótico porque houve a infecção por bactérias. Então, esse uso de antibiótico faz com que a sua imunidade volte ao normal? Não. Então, todo esse tipo de tratamento, embora seja um tipo de tratamento para lidar com a infecção, mas não favorece o processo automático já existente em nós. Percebe? Então, aqui vai ser diferente. New Start é para introduzir um raciocínio totalmente diferente. O que é New Start? Vai ser exatamente favorecer todo o seu organismo, continuar tendo aquele processo que já existe dentro do seu organismo. Aquele mecanismo que já existe dentro do seu organismo é que isso comece a funcionar normalmente. Por não funcionar aquele mecanismo automático que agora vocês estão tendo vários tipos de sintomas, até sinais. Por exemplo, quando tiver um tumor ou câncer, a medicina diz o quê? Precisa eliminar. Quando elimina tumor, aquela massa cancerosa, então nunca mais vai ter câncer. Se matar aquelas células cancerosas com quimioterapia e radioterapia, então não vai ter nunca mais? Até diz, né? Olha, se chegar a ter 5 anos, vocês estão livres. Será que depois de 5 anos não vai ter nunca mais? New Start vai ser assim. Vai ser uma mudança radical de pensamento de vocês. Se é para simplesmente prescrever algum tratamento diferente que vocês ainda não experimentaram e por causa disso vai ter alguma melhora, eu jamais faria uma coisa dessa. Porque eu sou médico e sou uma pessoa que gostaria muito de que as doenças verdadeiramente fossem curadas. Porque já trabalhei nos hospitais onde fiz muitas prescrições, diagnósticos
para que as pessoas experimentem as melhoras. Mas cheguei a um momento que isso não era mais aceitável para a minha vida, porque acabei perdendo um cunhado muito querido por câncer de testículo. Ele tinha somente 22 anos. Foi em 87. Depois de todos os tratamentos, depois de melhores tratamentos em São Paulo, melhores centros de oncologia de São Paulo naquela época, enfim, os médicos disseram: agora não tem mais o que fazer. Fizemos tudo. Foram feitas 4 cirurgias nele, foram feitas 3 sessões de quimioterapia, radioterapia. Resultado: o câncer, além de estar no testículo, naturalmente, 2 testículos foram removidos, então não havia mais câncer no testículo. Mas aquela célula cancerosa de origem do testículo, agora não estava mais no testículo, mas estava na coluna, na medula e também estava nos pulmões. Consequentemente, depois de metastatizar em vários órgãos e depois de introduzir todos os medicamentos, eles disseram: não temos o que fazer mais. Então eu entrei na medicina alternativa, já que a medicina convencional não oferece aquilo que eu aprendi, aquilo que eu me especializei, não oferece mais opções, então entrei para a medicina alternativa, só com um intuito: curar o câncer do meu cunhado mais novo. Tudo que nós já fizemos não teve o resultado e ele veio a falecer. A partir daquele momento, meu objetivo é alcançar a cura. Alcançar a cura. Não melhora, nada de tratamento, mas um mecanismo que favorece para que toda aquela função já funcionando tão bem dentro do nosso organismo, continue funcionando bem. Imagina, quem tem problema de hipertensão arterial, a pressão voltar a normal, não seria bom? Muito bom, né? Quem é fofa e voltar a ter aquele bom funcionamento de células gordurosas, queimarem suas calorias normalmente, e aquelas células gordurosas não precisam então guardar tanta gordura na forma de gotícula gordurosa dentro da célula adipócito, então emagrecimento será de uma forma tão simples e natural, automático. Sabe que a cura que existe dentro do nosso organismo é completamente automático. Eu vou mostrar um artigo que mostra isto. Um artigo científico que realmente nos dá toda essa evidência de que a cura está dentro do nosso organismo. A cura não está. O que nós precisamos fazer, o tratamento, mas a cura está dentro do nosso organismo. Vocês já ouviram dizer sobre a esclerose múltipla? Esclerose múltipla. Aqui a ciência mostra então o processo de cura para a esclerose múltipla. A medicina não oferece ainda a certeza da cura. O máximo que pode fazer é tratar e tentar controlar os sintomas. Ou então tentar manter, não progredir
a destruição dos nervos. Mas aqui a ciência mostra agora para a cura de esclerose múltipla. Isso vai ser meramente um dos exemplos que vou mostrar. Bom, aqui diz, uma proteína, duas propriedades de cura. A ciência não fala de tratamento, isso que é interessante. Ciência não fala de melhora, a medicina fala. Então nós observamos uma diferença, como que falaria, espaço. Como que traduz gap de inglês para português? G-A-P. Lacuna, espaço. Ciência está lá na frente e a medicina está aqui atrás. Muita diferença. Tem muito para alcançar até realmente aconteça aquilo que a ciência hoje fala. Bom, esse dado é da revista Nature, uma das revistas mais conceituadas do mundo, no mundo científico, 15 de setembro de 2011. Tem mais ou menos 1 ano e 4 meses. Bom, aqui diz, uma proteína com duas propriedades de cura. Como que acontece isto? Vejamos esse diagrama. Por que então aparece tal de esclerose múltipla? Aqui está o mecanismo de aparecimento da doença. Existe célula T, célula de defesa. E essa célula T, então, recebe um estímulo. Um estímulo aqui, nesse caso, IL-6. Coisas complicadas não precisam guardar, tá bom? Porque eu sei mais ou menos a capacidade de vocês. Pelos olhares já diagnostiquei. Capacidade de vocês é mais ou menos 10 megabytes. Se considerar como computador. Ainda bem que não é computador, né? Bom, IL-6 encaixando nessa antena, nesse receptor, então essa célula T precursora ou célula T jovem, então diferencia, transforma, e essa célula transformada, diferenciada, começa a atacar essa estrutura do nervo chamada mielina. Também não precisa guardar. Se começar a guardar, daqui a pouco vai estourar a capacidade. Vai dizer, deleta porque está faltando espaço. Bom, quem tem capacidade pode guardar, porque aí vocês vão ser cultas, né? Muito cultas. Então, célula T que recebeu esse sinal, essa substância IL-6, transforma de tal forma, agora começa a atacar essa estrutura mielina, então o nervo perde a sua função de transmitir o sinal elétrico. E quando não transmite mais sinal elétrico, a musculatura, não recebendo sinal do nervo, vai fazer o quê? Não vai reagir, nem vai receber o alimento. E daí é que essas células musculares começam a morrer, e essa parte morta, então, é substituída pela fibrose, tecido de cicatriz. Aí que então começa a endurecer. Se endurecer vários locais, chama-se múltiplo. Endurecimento na língua médica chama-se esclerose. Não fala aterosclerose, endurecimento das artérias, né? Esclerose quer dizer endurecimento. Aqui a maioria de vocês estão com esclerose. Sabia?
tem gente que está reclamando. Vou provar que estão com esclerose, com exceção de algumas crianças que não têm esclerose ainda. Mas acima de 15, 20 anos é todo mundo esclerosado. Todo mundo. Ainda bem. Vamos reverter esse processo de esclerose. Sabe qual parte que é mais esclerosada? Oi? Memória? Não. Musculatura? Não. O raciocínio está mais esclerosado. Raciocínio. Já estão condicionados. Condicionados de que apareceu tal sintoma, precisa de tratamento. Como que fala esse tipo de esclerose? Existe algum nome? Vamos inventar. Vamos dar para Aurélio, colocar no seu dicionário. Raciocínio esclerose? Sei lá. Inventa, tá? Para eu poder usar esses termos posteriormente. Bom, nesse caso de atacar os nervos, então, acontece esclerose múltipla em várias musculaturas. Isso é origem da esclerose múltipla. Essa doença, chamada doença autoimune. Qual é o tratamento na medicina hoje? O tratamento é simples, já que essa célula T ataca nervo. Agora, médicos sabem que IL-6 que está estimulando para atacar? Sabe, porque estudam. Não sou eu que estudo, mas é médicos, outros colegas também estudam, principalmente quem é da área de neurologia, no caso de esclerose múltipla, quem é da área de reumatologia, estuda tudo isto. Sabem que IL-6 encaixando no seu receptor, então célula T diferencia, agora começa a atacar e assim aparece esclerose múltipla, sabe tudo disto. Mas não sabe por que em determinadas pessoas encaixa esse IL-6 naquele receptor. Isso não sabe. Então sabe qual é a solução? Solução é a seguinte, solução médica, não solução científica. Solução médica é que, já que essa célula T ataca para danificar, lesar esse nervo que era normal, então vamos matar essa célula T. Assim que introduziu tratamento chamado imunossupressão, aí dá corticoide, aí dá ciclosporina, vai dando medicamento para deprimir, diminuir a função da célula T. Quando tem artrite reumatoide, é a mesma coisa. É célula T alterada que está atacando as membranas articulares, está provocando inflamação. Qual é o tratamento? Anti-inflamatório. Seja anti-inflamatório não esteroide, que não tenha corticoide inicialmente, mas quando não consegue dominar o sintoma de artrite reumatoide, no fim médicos reumatologistas prescrevem o quê? Corticoide. Isto é, matar célula T. Não deveria fazer pergunta, por que IL-6 está encaixando naquela antena, está essa célula agora alterada? Sabe qual é normal? Normal é exatamente isto, aqui. Em vez de essa mesma célula jovem, célula T, jovem, que ainda está na medula óssea, essa célula natural, automático que acontece dentro do nosso organismo é que LIF encaixe nessa outra antena. Isso já vem acontecendo em todo mundo, em você e em mim.
Isso é normal. Assim que acontece. Então, essa célula T, quando recebe essa proteína LIF, então, célula T que recebe essa substância, então, simplesmente reconhece que nervo todo tem que ter mielina. Ter mielina no nervo é normal. Então, não ataca. Está aqui, então, todas as mielinas estão inteirinhas. E mais uma coisa, esse LIF, quando tiver, porventura, alguma alteração na mielina, o que faz? Repara. Quando reparar toda a mielina morta, lesada, volta tudo normal. Como que chama esse fenômeno? Cura. Cura. Para curar, você precisou fazer alguma coisa? Automático. Já estava acontecendo. Por que vocês estão tão feios assim? Por que estão fazendo essa careta engraçadinha de fazer assim? Calma, calma. Calma que leão é manso, tá? Calma. Bom, nós queremos agora olhar para a ciência. Não queremos olhar para a medicina. Então eu poderia fazer essa sugestão. Esquece medicina. Esquece os tratamentos. Pelo menos nesses 10 dias aqui. Quanto mais esquecer aquele tarja ou aquela marca, como que chama isso? Tarjeta, né? Que médico deu para vocês? Você é diabético. Você é fofa. Obesidade. Termo carinhoso, não é? Você é hipertenso. Você tem depressão. Você tem isso, aquilo. Por enquanto, durante esses 10 dias, vamos deixar de lado. Vamos deixar de lado. Mas agora vamos estudar puramente a ciência. Por quê? Por que eu digo isto? Porque na ciência, então, nós vamos enxergar que existe a cura para todas as doenças. Mas é que reação mais esquisita. Eu estou aqui oferecendo essa convicção, essa certeza de que na ciência existe a cura para todas as doenças e acabei de mostrar que existe cura para a esclerose múltipla e vocês estão com braços cruzados dizendo assim, é? Então você é cientista, é? Então você quer dizer, você é bom? Sim, eu sou bom. Agora, pelo menos quando vocês, aqui vou experimentar a cura, então pelo menos você precisa reagir, não deve reagir, não? Qual é a reação? Só isso? Isso. Só que eu não gostei desse tipo de bater palma. Parece que quase que está morrendo, né? Está cansado demais, lógico. Veio de Brasília, mas calma lá, né? Vamos fazer conta que Corinthians fez gol? Bom, vamos considerar que todo mundo aqui é corintiano, tá? Não. Brasil, na Copa de 2014, Brasil, né?
no final, contra a Argentina. Contra a Argentina. E aí, Brasil campeão. Vai ser o último. Ei! Mas eu digo, Brasil ser campeão em 2014 faz com que aquela disfunção ocorrida dentro do seu organismo volte ao normal? Então não tem razão para dizer, ei, essa é uma reação totalmente sem significado. Eu estou dizendo aqui, esclerose múltipla, na ciência existe a cura. E ainda assim tem gente que nem reage. Sabe que quando chegar no final, nós vamos notar aquelas pessoas que reagem, oba, isso mesmo. Aí vai ter resultado totalmente diferente. Agora, as pessoas que não reagiram, você é bom, você é gostoso, vai lá, vai ficar falando. Eu nem estou aí, vai ficar fofa do mesmo jeito. Vai ficar com hipertensão da mesma forma. Sabe por quê? Reagir. Quando você entende algo correto, científico. Sabe como chama algo correto, certo? Chama-se verdade. O que vocês ouviram até agora da medicina não foi verdade que vocês ouviram. O que vocês estão ouvindo agora, à luz da ciência, o que acontece realmente dentro do nosso organismo diariamente, isso é verdade. Quando você ouve uma verdade, se você não reagir diante dessa verdade, você é o quê? Morto. Um que não reage para a verdade, você é morto. Todo aquele que tem a vida reage à verdade. Lembre disto. Todo aquele que tem a vida reage à verdade. Aquele que não reage à verdade porque não tem vida. Agora vocês estão meio assim porque não estão entendendo o que é a vida que estou referindo. Mas ao decorrer das palestras, vamos entender tudo isto. Vamos entender muita coisa. Muita coisa, porque aquilo que acontece dentro do nosso organismo, aquilo que ninguém faz nada para acontecer, mas é totalmente automático dentro de cada um de vocês, não existe exceção a isto. Aqueles que estão agora na UTI, também aquilo que deveria acontecer continua acontecendo, sem que, ou às vezes mesmo que os médicos estão atrapalhando, mas acontece. Imagina você entender tal verdade, descobrir essas verdades que existem dentro do seu organismo, e a partir de agora, então, caminhar para essa verdade, para você descobrir cada vez mais aquelas coisas maravilhosas que estão acontecendo dentro do seu organismo. E começa agora a usar seu raciocínio, usar a razão. Razão para descobrir cada vez mais a verdade. Quando você então, com sua razão, descobrir a verdade,
qual vai ser a reação? Eu entendi. Era assim? Aí já começa a bater palmas. Agora, isso, quando sair aquela porta, esqueci tudo. Por quê? Porque não são as coisas que estavam habituados para vocês. As verdades, na realidade, estavam escondidas. Mas vocês conhecem um monte de tratamentos que não são verdades, eu digo, são fatos. Um fato é que quando tiver febre que tem que tratar, abaixar a febre. A verdade da febre é para salvar a sua vida, para não as bactérias multiplicarem indeterminadamente, então a temperatura sobe para poder as bactérias acalmarem, não multiplicarem. Então a febre é algo necessário e é bom. Isso que é a verdade da febre. Você não pode abaixar a temperatura, mesmo que seja criança. Muita gente tem medo. E agora, então, convulsão? Quando tiver convulsão, tem convulsão. Não por causa da convulsão, criança vai ficar convulsionando a vida inteira. Não, de forma nenhuma. Precisam conhecer a verdade. Sei que essa é a verdade que estou falando agora para vocês, e é tão estranha que muita gente está fazendo careta feia de novo. Olha, alguém que está fazendo careta feia, eu vou dar uma mensagem. Eu sou bonito. Então para de fazer essa careta. Eu sei que tão diferente que é normal vocês fazerem isto. Mas quando vocês começarem a compreender, eu estou entendendo. Agora, sabe qual é o próximo passo? Já que isso é verdade, eu quero acreditar. Porque ainda não dá para acreditar. Não dá. Isso é verdade, né? Interessante. Acreditar a verdade é coisa tão difícil, que é verdade também. Mas vamos quebrar essa ligação. Porque quanto mais vocês experimentarem a verdade, qual é melhor? É melhor ter cura para a esclerose múltipla ou tem que continuar fazendo o tratamento para a esclerose múltipla o resto da vida? Qual é melhor? A cura. Então, quanto mais experimentarmos aquilo que é bom, aquilo que realmente me liberta da esclerose múltipla, não somente esclerose múltipla, mas das fofuras de diabetes, hipertensão arterial, câncer, depressão, todas as doenças que vocês trouxeram aqui, se vocês libertarem disto, vocês vão começar a acreditar. Sabe que quando vocês acreditarem diante da apresentação da liberdade, a reação será muito maior, muito maior. Sabe que aqui, essa vez, eu vou estimular muito vocês para terem reações. Por quê? Não adianta eu apresentar as verdades se vocês não tiverem reações. Aquela reação de só simplesmente dizer, eu entendi, isso é muito fraco para vocês continuarem guardando as verdades. Não é memorização das verdades, não. Quando você, por exemplo,
tem cura para esclerose múltipla por causa desse mecanismo de célula jovem, de neurônio, libera LIF, e esse LIF encaixando na sua antena, no seu receptor de célula T jovem, então não destrói, não ataca. E mais, esse LIF repara mielina danificada. Você entendeu? Ah, que bom. Aí você reagiu. Uau! Então você vai estar desejando o quê? Ai, que isso aconteça comigo. Ai, que bom que isso já está acontecendo. Quando você aceita isso, favorece. Agora, se você acreditar, eu não sei como que isso acontece, mas eu quero acreditar porque tem que acontecer isso comigo. Ainda bem que eu não tenho esclerose múltipla. Isso significa que todo aquele processo está já acontecendo em mim. Que bom, eu acredito isso. E agora? Eu quero continuar vivendo assim, para que nunca essa IL6 encaixe na outra antena e que célula T comece a atacar meus nervos. E aí você cada dia vive fazendo o quê? Que esse mecanismo normal, automático, continue funcionando. Como será sua reação? No fim, por você acordar pela manhã e poder esticar sem sentir dor, todo o seu corpo funcionar bem, você não vai agradecer? Algum momento você agradeceu porque você pôde espreguiçar? Praticamente ninguém agradece porque de manhã acordou, eu consegui esticar o braço. Agradeceu? Sabe que se você entender a verdade, se você acreditar a verdade, então você vai começar a agradecer. Agradecer. Que bom que hoje toda a minha musculatura está funcionando bem. Que bom. Ótimo, excelente. Muito bom. Está funcionando. Eu não sei como, mas todo aquilo que deveria funcionar está funcionando. Que bom. Que bom. Quando você começa a focalizar aquilo que está funcionando, que deveria funcionar, e você está dizendo, que bom, muito obrigado porque está funcionando, muito obrigado porque está aparecendo enzimas digestivas e minha digestão está normal, que bom, muito obrigado. Se você começar a agradecer pelo aquilo que é tão normal, tão óbvia, você mudaria totalmente seu raciocínio. Agradecer, agradecer, agradecer porque eu posso ver. Em vez de dizer, porque meu olho cada vez está piorando. Mas você agradece porque você pode ainda ver, ouvir. Você ouviu os sons. Você ouviu o cântico dos passarinhos? Tem gente que reclama. Puxa, de novo aqui tem maritaca. Uau, esse maritaca é um pesadelo para mim. Faz barulho demais. Não aguento. Tem gente que pensa assim, mas se você puder agradecer. Puxa, ainda bem que eu ainda consigo ouvir o que maritaca está cantando.
ainda posso agradecer porque Penilongo está próximo de mim. Que bom que Penilongo está aí. Não mudaria? Você precisa experimentar a mudança, principalmente aquilo que está esclerosada na nossa mente, de olhar sempre para o lado negativo. Principalmente quem está doente está focado olhar para o lado negativo e ruim. Só parece que está tentando descobrir. Fazer exame é o quê? Para poder olhar aquilo que está ruim, errado. E diz que está normal, então não acredita que está normal. Acha que o quê? Aparelho está errado, médico é ruim. Aí vai no outro médico, doutor, eu quero algo mais detalhado, doutor. Aí se submete à tomografia, porque raio-x normal não deu nada, mas está sentindo. E aí eu quero tomografia computadorizada. E aí bota um monte de raio-x. Raio-x é bom? Mas se expõe pagando. Aí raio-x não deu nada. Tomografia computadorizada não deu nada também. Agora é o que? Doutor, tem alguma coisa. Eu quero agora ressonância magnética. Aí entra na ressonância magnética. E depois do exame, porque aquele aparelho leva, traz, na hora de sair fazer, quase que morri. Quase que morri. Pelo amor de Deus. Aí, resultado é normal. Não pode ser. Agora eu quero fazer PET scan. Aí eu quero fazer. Fala que isso é caro. Não importa, dinheiro eu tenho. Dinheiro eu tenho, eu quero saber o que eu tenho. Por que faz assim? Porque a nossa mente está voltada para pensar negativamente. Quando você pensar negativamente, aquilo que está funcionando normalmente vai parar de funcionar. Quando acumular, essa disfunção vai vir o quê? Doença. Por exemplo, vocês acabaram de comer. Comeu muito bem. Aqui é um lugar agradável, gostoso. Tudo bom. Aí recebe um telefonema. Telefonema de notícia não muito agradável. Pode pensar assim, né? Vai dar tudo certo, tá? Não se preocupe. Esse problema logo, logo vai ser solucionado. Então, mesmo que eu esteja aqui, você não precisa me comunicando o tempo todo sobre o que está acontecendo, tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vai ter má digestão, vai parar de liberar enzima digestiva no estômago? Não, vai acontecer. Agora vai dizer o que? Outra pessoa pode pensar assim, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que fazer mala e ter que voltar para casa, senão... Ai, não pode. Que me desgraça, por que aconteceu isso? Logo que eu vim aqui, hein? Não. Aí conta para outra. Sabe o que aconteceu, filha? Olha, aconteceu isso. Eu não sei o que vou ter que fazer. Não sei, acho que eu vou ter que voltar para casa. Aí outra negativa vai dizer assim, pois é, né? Coisa ruim que aconteceu. Agora dá sinergismo de negativo. Aí vai, eu acho que você tem que voltar, senão não sabe o que vai acontecer. E aí fica pior ainda, né? E agora, será que mesmo? Sabe, quando vier essa onda de negativo que não estava dentro de você, mas vem, agora você tem que reagir, quando vier.
Quando você reage negativamente diante de um estímulo negativo, sabe o que vai ser? Vai aumentar negativismo. Isso chama-se sinergismo. Sabe o que deve fazer nesse momento? Já que eu vim aqui, eu quero experimentar. Não importa que companheiro do quarto ronque, mas eu quero experimentar a verdade. Eu quero experimentar a liberdade. Eu quero experimentar a cura. Todo aquele que é negativo vai afetar vocês? Não. Durante esses 10 dias, vamos pensar para o lado positivo, lado bom, olhando para tudo aquilo que está acontecendo normal. Só olhar para o lado normal, bom. Aquilo que sem você fazer nada está acontecendo automaticamente. Se você fixar nisto, eu garanto, final desse programa, todos estarão curados. Só amém? Aqui não é igreja, gente.